Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão ao livro do profeta Sofonias, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar o capítulo 3, do versículo de 1 a 20. Julgamento sobre Jerusalém. A corrupção da classe dirigente. Ouçamos o texto e depois nós vamos comentar passo a passo. Ai de Jerusalém, a rebelde, a contaminada, a cidade opressora, cidade que não escutou o chamado, que não aprendeu a lição. Ela não confiou em Javé, nem se aproximou do seu Deus. Seus chefes são leões que rugem. Seus juízes são lobos à tarde, que não comeram nada desde a manhã. Seus profetas são uns fanfarrões, mestres de traição. Seus sacerdotes profanam as coisas santas e violentam a lei de Deus. Mas no meio dela está Javé, que é justo, que não pratica a injustiça. Todo dia ele dá a sua sentença. Não há uma só manhã em que ele deixe de comparecer. O criminoso, porém, não reconhece a sua culpa. Jerusalém não aprendeu a lição. Eu destruí nações inteiras. Suas torres de vigias foram arrasadas. Fiz de suas ruas ficarem desertas, sem nenhum transeunte. As cidades ficaram devastadas, sem ninguém, sem nenhum habitante. Eu pensava, talvez agora ela me tema. Aprenda a lição e sua morada não pereça quando eu lhe pedir contas. Mas eles madrugavam para perverter suas ações. Por isso, oráculo de Javé, espere pelo dia em que eu me levantarei como testemunha. Pois eu decidi reunir as nações e aliar os reinos para despojar contra vocês o meu furor, todo o ardor da minha ira. A terra inteira será consumida pelo fogo do meu ciúme. Promessa de restauração. Os pagãos se converterão. Vou purificar os lábios dos povos, para que todos possam invocar o nome de Javé e servir a ele de comum acordo. A oferta, os meus adoradores vão trazê-la do outro lado do rio da Etiópia. A verdadeira pobreza. Nesse dia, você não precisará mais envergonhar-se das ações com que me ofendeu. Porque vou tirar do seu meio seus soberbos fanfarrões. E você não se orgulhará no meu santo monte. Deixarei em você um povo pobre e fraco, um resto de Israel que se refugiará no nome de Javé. Não praticarão mais a injustiça, nem contarão mentiras.
Não se encontrará mais em suas bocas uma língua mentirosa. Eles poderão pastorear e repousar, e ninguém os incomodará. Alegria do perdão. Grite de contentamento, filha de Sião. Alegre-se, Israel. Fique alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Javé mudou a sentença que tinha contra você. Eliminou o seu inimigo. Javé, o rei de Israel, está no meio de você. E você nunca mais verá a desgraça. Nesse dia será dito a Jerusalém: não tenha medo, Sião. Não se acovarde. Javé, o seu Deus, o valente libertador, está no meio de você. Por causa de você, ele está contente e alegre, e renova o seu amor por você. Está dançando de alegria por sua causa, como em dias de festa. A reunião dos dispersos. Afastarei o mal, para que você não carregue mais o peso da vergonha. Nesse tempo, agirei contra todos aqueles que a oprimem. Salvarei os coxos e reunirei os dispersos. Darei a eles glória e fama na terra em que agora são desprezados. Nesse tempo, eu vou guiar vocês, quando eu os reunir novamente. Vou dar-lhes glória e fama entre todos os povos da terra. Quando, bem diante dos olhares de vocês, eu trouxer de volta os cativos. Javé o disse. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje, encerrando essa nossa reflexão sobre o profeta Sofonias. Versículo 1. Está falando da corrupção da classe dirigente de Jerusalém. Ai de Jerusalém, a rebelde, a contaminada, a cidade opressora. Agora, por meio do profeta Sofonias, vê o julgamento de Jerusalém, o centro de tudo. Ela vem chamada de cidade rebelde e contaminada, a cidade opressora. Se a Síria oprimia o reino de Judá e a capital Jerusalém, a cidade não poupara também seu povo, explorando os pobres e oprimindo-os. Se Nínive era uma cidade alegre que vivia em segurança, enquanto Jerusalém era cidade rebelde e contaminada, então Deus vai fazer justiça. A contaminação de Jerusalém é uma contaminação ritual. Está ligada ao culto dos deuses e às práticas que profanavam a santidade da cidade. Versículo 2. Cidade que não escutou o chamado, que não aprendeu a lição. Ela não confiou em Javé, nem se aproximou do seu Deus. Jerusalém traiu aliança com toda a classe dirigente. Não existe nela mais justiça. O direito é motivo de chacota. Não tem seriedade e nem tem respeito ao próximo. A infidelidade a Javé se mostra pela decadência moral e da justiça social. Aqui inicia um elenco de decadências morais. A cidade não escutou o chamado, não escutava a voz de Javé e nem se importava com isso. Deixou de colocar sua confiança em Javé, mas acreditava nas alianças políticas.
afastou de Javé seu Deus, deixando de confiar, e a confiança era o fundamento da aliança que Javé fez com seu Deus. Versículo 3. Seus chefes são leões que rugem, seus juízes são lobos à tarde, que não comeram nada desde a manhã. As autoridades políticas e a autoridade responsável pela justiça são vorazes. Se tornaram animais selvagens, prontos para devorar sua presa, isto é, o povo simples. As classes dirigentes se corromperam. Os magistrados são pessoas que devoram o povo com sua cobiça. E de manhã não devoraram ninguém, mas à tarde estão cegos de fome. Então os governantes de juízo saqueiam o povo, perdem todo o critério de justiça e moral. Versículo 4. Seus profetas são os fanfarrões, mestres da traição. Seus sacerdotes profanam as coisas santas e violam a lei de Deus. Os profetas, que deveriam ser homens de Deus, se embriagam, são traidores e não se devem confiar, pois são infiéis a Javé. Os profetas que entravam em transe para poder ouvir Javé, agora entram em transe por embriagar-se. Os sacerdotes que deveriam seguir o sagrado profanam as coisas mais sagradas, pois ao invés de garantir a distinção do sagrado e profano, profanam aquilo que é mais sagrado. Os sacerdotes falham em suas decisões, foram corrompidos. Toda a esfera daqueles que dirigem a sociedade se tornaram corruptos. Versículo 5. Mas no meio dela está Javé, que é justo, que não pratica injustiça. Todo dia ele dá a sua sentença. Não há uma só manhã em que ele deixe de comparecer. O criminoso, porém, não reconhece a sua culpa. Agora vemos que Javé, o único justo, irá condenar os líderes do povo. Mesmo sendo julgado aquele que é criminoso, o injusto ainda alega inocência, não conhece a sua culpa. Acha que nada fez de mal. No meio da cidade, no templo, habita o Senhor, para poder administrar a justiça. Ele inicia seu julgamento logo cedo, pela manhã, não perde tempo e julga com retidão. O Senhor estava no meio de Jerusalém e ele era exemplo de justiça para os chefes, mas era ao mesmo tempo aquele que acusava os chefes. Mas esses resistiram e não aceitaram o erro. Então a condenação deles será radical, será realizada. Versículo 6. Eu destruí nações inteiras, suas torres de vigias foram arrasadas. Fiz suas ruas ficarem desertas, sem nenhum transeunte. As cidades ficaram devastadas sem ninguém, sem nenhum habitante. Javé castigou as nações agressoras. Até cidades e povos inteiros chegaram a ter a sentença de Javé, executando a justiça. Javé aqui fala na primeira pessoa. A ruína das nações deveria servir de lição para Judá, diante do julgamento severo de Javé. Mas em Jerusalém a corrupção correu solta. Agora, como Judá não aprendeu
com a história, chegou a vez dela de ser julgada. É a vez de julgar a corrupção de Jerusalém. Versículo 7. Eu pensava, talvez agora ela me tema, aprenda a lição, e sua morada não pereça, quando lhe pedir contas. Mas eles madrugavam para perverter suas ações. A perspectiva da época era que, quando se corrompiam os chefes e as autoridades religiosas e os comerciantes, todo o povo era castigado por causa do pecado dos grandes. Na época de Jeremias, o profeta, essa perspectiva muda. Cada um diante de Deus é responsável pelo seu próprio pecado. Ninguém deve pagar pelo pecado do outro. Javé esperava que o exemplo daquilo que Javé fez com os outros povos servisse de lição, mas não. Eles continuaram com a exploração e com a opressão dos pobres, se beneficiando dos seus cargos e se enriquecendo. Versículo 8. Por isso, oráculo de Javé, esperem pelo dia em que eu me lembrarei como testemunha. Pois eu decidi reunir as nações e aliar os reinos para despejar contra vocês o meu furor, todo ardor da minha ira. A terra inteira será consumida pelo fogo do meu ciúme. Javé pede o dia de espera de Judá. Diante da injustiça, Javé vai se levantar, então virá o dia. Javé vai usar a Babilônia e seus aliados para castigar Judá e fazer justiça. A terra de Judá será despejada. Vão ter que sair da terra, irão para o exílio, manifestando assim o furor de Javé contra o seu povo injusto, seus dirigentes que romperam com a aliança. Eles vão sentir na pele o castigo de Javé. O fogo do ciúme de Javé consumirá de forma passional a traição dos dirigentes, porque foram eles que acenderam a ira de Javé. Promessa de restauração. Os pagãos se converterão. Versículo 9. Vou purificar os lábios dos povos, para que todos possam invocar o nome de Javé e servir a ele de comum acordo. Todos os povos servirão Javé, juntos, unidos, de comum acordo. Pois Javé é o Senhor da história e será Deus de todos os povos. As nações se converterão e servirão a Javé, o único Deus. O julgamento de Javé trará salvação. Versículo 10. A oferta, os meus adoradores vão trazê-la do outro lado dos rios da Etiópia. O reconhecimento se faz com o culto, onde os adoradores de Javé trarão suas ofertas de longe, dos rios da Etiópia, desde os rios da Núbia, do Egito, aos confins setentrional. A verdadeira pobreza. Nesse dia você não precisará mais envergonhar-se das ações com que me ofendeu, porque eu vou tirar do seu meio seus soberbos fanfarrões, e você não se orgulhará no meu manto santo. Javé, que restaura a aliança com o povo pobre e fiel, que irá gerar uma nova sociedade, faz a sua promessa. Ao ser pobre e fiel, devem deixar a soberba e o orgulho, que leva o ser humano a cultuar a si próprio, sua ganância, injustiça e corrupção. Mas os pobres de Javé, o resto, irão praticar justiça. Aqui pobre não se trata da pobreza material, mas aqueles que se abrem a Deus, que traz ao ser humano vida e liberdade.
O pobre é aquele que, vivendo a aliança, numa vida moral íntegra, sabe que sua única e verdadeira riqueza é Javé. Ao terminar a arrogância e soberba, não mais terá lugar para vergonha e confusão. Javé perdoa a culpa do seu povo e, por isso, esse povo não se envergonhará. Versículo 12. Deixarei em vocês um povo pobre e fraco, um resto de Israel, que se refugiará no nome de Javé. A promessa da sobrevivência de Israel será o resto, que na sua pobreza e fraqueza se refugiará em Javé. Versículo 13. Não praticarão mais a injustiça, nem contarão mentiras, não se encontrará mais em suas bocas uma língua mentirosa. Eles poderão pastorear e repousar, e ninguém os incomodará. É uma promessa, cuja garantia é o próprio Javé, o juiz, o justo. O resto de Israel, renovado, terá purificado das injustiças e mentiras. Viverão na paz e poderão pastorear em paz e repousar. Ninguém os molestará. O resto purificado poderá pastorear e repousar. Alegria do perdão, versículo 14. Grite de contentamento, filho de Sião. Alegra-te, Israel. Fique alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O resto do livro é um convite à alegria, tendo em vista o dia da justiça. O livro, então, parte para uma parte aqui de contentamento. O jovem é Jerusalém. A jovem é Jerusalém. E todos os sinônimos de alegria e gozo se acumulam. A alegria brota da relação pessoal do amor e não dos bens materiais. O Senhor se alegra com Jerusalém, a filha de Sião. Versículo 15. Javé mudou a sentença que tinha contra você, iluminou o seu inimigo. Javé é o rei de Israel, está no meio de você, e você nunca mais verá desgraça. Eliminados os inimigos internos, os governantes e externos, poderes estrangeiros, o Senhor se estabelece como rei e não faz menção a um rei humano, descendente de Davi. O Deus justo não permitirá como rei a injustiça. Versículo 16. Nesse dia será dito a Jerusalém: não tenha medo, Sião, não se acovarde. Será um dia de confiança em Javé. Jerusalém ficará em paz. Jerusalém significa cidade da paz. Com a confiança, Jerusalém resiste, não vai se acovardar. Versículo 17. Javé, o seu Deus, o valente libertador, está no meio de você. Por causa de você, ele está contente e alegre e renova o seu amor por você. Está dançando de alegria por sua causa. Javé é o guerreiro, Deus dos exércitos, libertador, e está no meio de seu povo pobre e em Jerusalém. A alegria de Javé renova o amor para com seu povo. Deus dança de alegria por causa de Jerusalém. Javé realiza a restauração de Jerusalém, o seu povo. Javé, em sua alegria, não sabe se silencia ou grita. A reunião dos dispersos, versículo 18. Como em dias de festas, afastaria o mal para que você não carregue mais o peso da vergonha. Aqui o texto pula para o exílio da Babilônia. Provavelmente mão de um outro autor. O exílio foi uma punição que envergonhou Israel perante outras nações. Javé o libertara e por isso vai cantar e dançar de alegria e vai refazer a vida do seu povo. Mas na história mostra que Israel não aprende. Irá romper novamente a aliança. A história de Israel é a história de um povo infiel.
e Deus sempre oferecendo a renovação da aliança. Versículo 19. Nesse tempo agirei contra todos aqueles que a oprimem. Salvarei os coxos e reunirei os dispersos. Darei a eles glória e fama na terra em que agora são desprezados. Os que oprimem Jerusalém serão destruídos. Jerusalém será salva. Coxos e dispersos, e será a cidade honrada por todos. O autor da salvação, o Senhor da história, é Javé Deus. Versículo 20. Nesse tempo eu vou guiar vocês. Quando eu vos reunir novamente, vou dar-lhes glória e fama entre todos os povos da terra. Quando bem diante dos olhares de vocês, eu trouxer de volta os cativos. Javé o disse. Após o exílio, o tempo será uma teocracia, não mais monarquia. Deus guia o seu povo com seu poder. Reunir novamente significa a volta do exílio em Jerusalém e na Judéia. O retorno dos cativos do exílio da Babilônia será uma glória e dará fama a Jerusalém. É a obra de Javé. Javé o disse. Podemos dizer que neste mundo de desordem política, Sofonias vê os destinos das nações nas mãos de Javé. É o tema que domina este livro, é o dia de Javé. Quando Javé vai devastar os antigos vassalos, agora rebeldes, Filisteia, Moabe, Amon e a potência mundial, a Síria. O mesmo Deus destruirá seu próprio povo. A destruição é reservada para os rebeldes e arrogantes. Seu efeito será a purificação e a formação de um povo menor, mas agradável a Javé. A palavra profética não é uma verdade religiosa perene, mas uma mensagem dirigida ao momento específico do povo de Israel na história. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. E assim terminamos o profeta Sofonias, nos preparando para daqui a uns dias fazermos o profeta Abdias. Paz e bem.